Gente que joga videogame desde aí dos primeiros meses de idade, né? Zoeira. Todo jogo, cara, tem aquele bicho insuportável, aquele inimigo, né? Seja ele pequeno, grande. Na verdade, os pequenos são os mais chatos, na moral, né? E, cara, são irritantes, né? Eles ofuscam ali a nossa passagem. Não deixa a gente fazer nossas aventuras malucas, doidas aí por aí. E a gente sabe que, né? Não existem só esses aqui que eu vou citar. Existem mais de 555 milhões, trilhões e quadrilhões de monstros aí, de jogos aí. Então, a gente vai falar aqui desses bichos malucos aqui. Não são alguns aqui, né? Não são todos, lógico. E pra quem estiver chegando paulada no like, se inscreva no canal, compartilha e vamos embora pro vídeo. Se você já jogou algum Castlevania na vida, vai até saber, né, de qual bicho eu vou falar aqui agora. As Lazarentas, as Medusas. Mano, esse bicho é insuportável. Principalmente ali nos primeiros Castlevanias ali, né. Primeiro que as primeiras versões, né, a jogabilidade do personagem é extremamente travada ali. Você tem que calcular precisamente ali a distância de cada pulo, principalmente onde você tem que pular e os abismos ali da vida, né. Que o 8 bits é um negócio muito louco, né? Ficar pulando esses buracos aí, porque os pulos são aqueles pulos. E é aqueles pulos, cara, que sei lá, mano. Parece que o cara não tem perna, não sei o que acontece. Mas é aí que a sacanagem da Konami entra, né? Essas coisas irritantes, né? De cabeça de croba aí, azul, tem até amarelo que te vira e transforma em pedra. Muitas vezes eles perambulam ali exatamente o local desses buracos, cara. Pra você simplesmente tentar pular ali, né? O pulo já não é muito bom ali, né? Desses games 8 bits. Se você vai tentar pular, às vezes você até consegue, mas a medusa te tromba ali. Você cai no buraco e vai pro saco. Mas na verdade essas quedas, né, que a gente pega, rela, tromba nessa coisa louca aí. Toda vez que a gente encosta num monstro no Castlevania, por exemplo, pode ser qualquer um deles, né? Acho que menos os de PlayStation 2 lá, que eles não são um estilo plataforma. Toda vez que a gente encosta nesse bicho, em qualquer bicho na verdade, o personagem dá um pulo pra trás, então é aí que você vai pra puta que pariu. São tão chatos aí, que em outras versões ali, principalmente do PlayStation 2, a Medusa é um boss, cara. Mano, se esse bicho já é chato ali como um bicho normal, você imagina esse cara sendo um boss. Deus que me livre. Ah, morre, diabo! Os cães estão presentes aí em muitos games aí desde os primórdios, né? E algumas a gente até gosta deles, como lá o Haunted Ground, né? Que o cachorrão, o Huey, ele ajuda a Fiona a fugir do Biroleibe gigante lá que fala não sei o que lá, não lembro o que ele fica falando lá, fica tentando pegar ela. E há quem diz que aquele cachorrão no Resident Evil 4 é o próprio Huey, ele que ele fica preso naquela armadilha de urso ali, sei lá, né? As galera tem uns negócios muito doidos aí de teoria aí que, sei lá. Nem sempre os cachorros foram lá os bichinhos de Deus. Bichinho de Deus. Desde lá do Resident Evil, esses bichos aí vêm infernizando, cara. Muita molecada do capetinha. Eles vêm na surdina ali na intenção de dar umas dentadas, né? Onde pegar. Principalmente no RE Remake, né? Tanto 2 quanto 3 ali. Eles são muito rápidos aí e não adianta você querer matar ele. E você vai tomar muita dentada pra onde pegar. No Resident Evil eles dropam ali até itens, o Resident Evil Remake, né? Que é aquele que é original de GameCube. Eles dropam ali uns itens ali, se eu não me engano, acho que ele dropa uma chave. Acho que é isso mesmo, chave ou apito, não lembro direito. E o Resident Evil 2 e 3 Remake, como eu disse, né? A gente... O próprio jogo te diz pra você não tentar matar eles, porque eles são muito rápidos. E a gente sabe que os remakes, os Resident Evil Remakes, eles não são como os antigos, que tem uma mira AIM e não precisa você ficar movimentando a mira para lá e para cá, né? Simplesmente você pega a mira e a Jill ali ou a Claire, eles miram automaticamente nos monstros ali. Mas existe um jogo, né, onde os cachorrão metem o terror de verdade, mano. Os Souls-likes. Mano, esses cachorros do demônio aterroriza geral, amigo. Pode ser ali em Dark Souls, Bloodborne ou qualquer outro jogo ali, mas principalmente ali em Elden Ring, né? Que tem uns cachorros vermelhos ali que, mano do céu, é complicado de verdade. Ele tem uma versão, eu não lembro o nome dele, é um lobo, parece como se fosse um laranjado meio fogo ali. E eles são monstros normais, cara, que aparecem ali em certos lugares ali, né?
E, velho, sinceramente, ele tem uma versão boss. Mas a versão de monstro normal, né? De respawn normal ali. Na moral, não pega nem beira do boss, cara. Sinceramente, o boss fica fichinha perto dele ali. Porque ele é muito irritante. Ele solta muita magia. Ele tem muito life. Ele é muito rápido. Mano do céu, velho. Eu quase infartei de nervoso com esse bicho aqui. Pelo amor de Deus. Ai, meu Deus. Ai, um médico, por favor. Ai. Em Super Mario, todo mundo sabe, né? Não precisa nem usar, nem eu falar o nome dele aqui. Mas eu fico meio que em dúvida. Eu não lembro se é Kamek ou é o Winzenheimer. Que são as bruxinhas lá, azul, né? Daquele... Na verdade, eles são tartarugas, copas, né? Os copas mágicos lá. E... pra quem já assistiu o desenho é bem antigo. E o Mario falava Wizen não sei lá das contas, mas ele ficava muito bravo lá. E o nome dele é Winzenheimer. E isso é um tipo de inimigo ali que a gente encontra em alguns castelos aí do Super Mario. Principalmente a partir do castelo 3 ali. E cara, ele tá ali em alguns... Ele está em alguns jogos do Mario ali. Praticamente quase a maioria, né, desses jogos novos aí. Mas nessa versão de SNES do Super Mario é onde o filho chora e a mãe não vê, meu filho. Jesus. Cara, desde os anos 90 esse bicho vem infernizando todo mundo que passa pelo castelo 3 do jogo. Não é só no 3, na verdade ele tem outros castelos também. Ele manda uma magia do Cacilda ali que tem um certo padrão, né, a ser seguido ele pra você conseguir desviar. E ele some toda vez que a gente tenta macetar ele ali, né. E se ele acertar a magia em um bloco daqueles blocos amarelos ali, né, um copa vai cair de cima e praticamente você não vai conseguir desviar. E vai pro saco, amigo. Vai tomando seu rabo! Final Fantasy VI de Super Nintendo, né? Ele tem um bestiário enorme ali. Bestiário, pra quem não sabe, é uma lista enorme de inimigos, né? É que nós é doente de tanto jogar RPG e fala assim mesmo. Não liga, não. Cara, só no Final Fantasy VI, como todos os Final Fantasy praticamente tem muitos monstros aqui, desse tipo aqui que eu vou falar. E eles são tão fortes, cara, a ponto de ele ser muito mais forte ali que um boss, né? Eu falo assim, os inimigos normais. E outros são chatos mesmo ali, como o Sandworm, que ele te suga, né? E você vai pra um lugar muito sinistro ali, como se fosse um abismo, né? Mas esse abismo aí, no caso, é ele próprio, né? Você entra pra dentro dele, no caso, é uma parte do game ali. Se você quiser conseguir ali um certo personagem ali, muito forte no game. E o lugar que existe esse Sandworm, né? Parece até ser, tipo assim, não parece ser tão... Parece ser um lugar inofensivo ali, com um monte de árvore, uma montanha ali, até legalzinho ali a parada. Mas, cara, existem uns bichos ali muito fortes ali, principalmente se você andar pelas árvores, pela floresta. E esse bicho, né, que eu tô falando aqui é o Brachiosauro. Mano do céu. Cara, ele é tão forte, né, que ele te mata em um combo, dependendo do seu nível ali no jogo, né. Ele manda magias extremamente fortes ali, como o Ultima. Pra quem já jogou o Final Fantasy VI, o Ultima é a magia mais foda que tem em todos os Final Fantasy, amigo. E pra conseguir aguentar esse cara na unha aqui, você tem que estar muito preparado de verdade, né? Principalmente você tem que ter a magia última, tá? Que é o mais efetivo contra ele. Entre outras invocações ali que são muito boas ali no jogo. Do contrário, você vai morrer muito, velho. E não esquece de salvar o game, hein? Porque se morrer sem salvar, já sabe. Com licença. Penúltimo boss ali do Contra 3, né? Do Super Nintendo. Cara, todo mundo sabe que o Contra 3 é um dos jogos mais tensos que existem, né? E muitos dizem que é o jogo mais difícil do Super Nintendo. É claro que eu concordo plenamente, cara. Porque eu já zerei esse jogo e não foi fácil, não. Fiquei dias e dias e dias e dias ali estudando ali movimentos dos personagens, dos boss. Não foi fácil, não, amigo. E tem um bicho ali em específico ali que, rapaz do céu, velho. Acho que o último boss fica fácil perto dele ali se brincar, né? Porque, maluco do céu, é um bicho prateado, como se fosse um, sei lá, um esqueleto. Ele parece praticamente um alien, né? Do alien lá do filme. E você tá pendurado numa parede ali, e quando você sobe até no topo, ele aparece. Cara, esse bicho fica tentando te bater. Ele voa, né? De um lado pro outro, você tem que meio que pegar um padrão ali
pra ele não conseguir te pegar, velho. E até você pegar esse padrão, meu filho do céu. Os continue, vai indo embora. Tem um certo momento que ele tenta te acertar com o rabo. Cara, essa parte é complicadíssima. Porque mesmo você abaixar, o rabo dele pega ali da ponta da outra da tela. Então fica difícil demais, cara. E dependendo se você conseguir pegar um padrão ali, né? Beleza. Mas, cara, se você não chegar nesse cara aqui com aquela arma laser, né? Que solta aqueles raios de laser, raio de luz. Você vai ficar no mínimo aí uns quase 10 minutos pra conseguir matar. Porque esse bicho tem muito HP, velho. Tem muito HP demais. Isso é coisa do Satanás? E o ápice da parada é quando ele começa a se teleportar, né? De um lugar pro outro, de cima pra baixo. E aí que o negócio fica difícil, que ele vai mudar os padrões ali. E, velho, sinceramente, eu acho que eu perdi uns 10 game overs. Eu fui pra game over umas 10 vezes aqui, por causa desse cara aqui, né? Uma das primeiras vezes que eu tentei zerar esse jogo e não foi fácil, cara. Eu me estressei. Eu acho que, sinceramente, nos anos 90... esse jogo passou por tanta mão, de tanta raiva que a galera tinha desse jogo aqui pra tentar zerar. Porque o Super Nintendo é complicado, né? Deu game over, você volta lá pro começo. É complicado, cara. Então, esse bicho aqui, ele é mais irritante aqui que o próprio último boss, que também é difícil pra cacildes. E o último bicho sem graça, chato, xarope dessa lista aqui, é lógico, é o Nemesis de Resident Evil 3, meus amigos. Eita, quem joga esse game na maioria das vezes aí, quando vê o Nemesis, com certeza vai tremer, correr e pode preparar o fraldão, o fraldão, né? E você vai cagar muito, né, merda? Aquele típico bicho, né, que foi feito pra te perseguir o jogo todo, mas lógico, né, ele foi feito pra isso, né, cara. O próprio nome dele tá no jogo ali. E ele é muito chato de verdade. E ele tá no começo, ele tá no começo do começo. Ele tá no meio do meio. E um pouco lá pra mais do meio. Cala a boca! Pra falar a verdade, o Nemesis é um dos maiores pés nos sacos de todos os tempos dos games, velho. Claro que dá pra matar essa coisa, né? Até com a beretinha ali, se você conseguir, né? As artimanhas das esquivagens do Ronaldinho Gaúcho. É a melhor coisa de Resident Evil 3, cara, pelo menos pra mim. Mas pra matar esse bicho tem que dominar muito bem ali, né? Como eu disse. Porque esse cabeça de cu do arco, além de correr pra cima, ele te mete um socão ali, te agarra. E se estiver na vida vermelha, nem adianta tentar se soltar dele ali. Você vai virar um folião do carnaval. Ops! Quer dizer, você vai virar um zumbi. Olha. O Nemesis é tão chato, cara. Mas tão chato que você mete bala, choque, você derrete o cara. E ele não morre. Ele volta depois de novo. É preciso uma bomba atômica ele pra matar ele ali. Se é que ele morreu também, né? Vai saber. Você não se escondeu em algum lugar ali. Sumiu! E é isso aí, queridos. Esse foi o vídeo de hoje. É claro que existem muitos, trocentos bichos aí. Chato pra caramba, que eu não citei aqui. É claro, se eu ficar falando aqui, a gente vai fazer um vídeo de 55 horas aqui. Porque tem muito bicho, amigo. Demais, demais, demais. A gente vai fazer um outro vídeo aqui, muito em breve aqui, falando aqui, né? De outros monstros aí que não estão nesse vídeo, que são chatos para caçamba. Não esquenta o periquito não, que a gente faz sim. Tranquilo? Então, se gostou, deixa o seu like, se inscreva no canal, compartilha e vamos chegar aos 1000 inscritos logo aí. Tá demorando demais, velho. Você é louco. Forte abraço. Até os próximos vídeos.